Seja bem-vinda à segunda aula da semana do Logista Influencer. Eu espero que você tenha gostado da primeira aula. Se você ainda tem alguma dúvida sobre aquele conteúdo, pode me procurar nas redes sociais. Pode até me procurar no WhatsApp, a gente já deve ter conversado, já te dei um oi. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o segundo pilar, tá? Esse segundo pilar, como eu até já comentei com algumas de vocês, é o estoque 100% catalogado e 100% integrado. O que a gente vai falar aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre e-commerce. Exatamente, e-commerce, um assunto que para muita gente acaba sendo complicado, difícil, tem muita gente que não consegue assimilar a ideia do e-commerce. Então hoje eu vou falar alguns pontos a respeito disso e a gente vai entender por que é tão importante que você tenha um estoque online, né? 100% catalogado e 100% integrado com o seu estoque físico. Mas antes da gente começar a falar de e-commerce, eu quero falar sobre a síndrome do apego ao tangível. E o que é isso? Talvez você não tenha escutado esse termo ainda. Mas, na verdade, essa síndrome do apego ao tangível é isso que a gente tem, desse apego a tudo que é físico, tudo que é ao vivo, né? Eu vejo isso muito em algumas gerações mais velhas, talvez não tanto, né, para essa geração Z, essa geração nova, mas a minha geração e as gerações acima de mim, eu sinto isso, né, um apego muito grande a tudo que é material, né, tudo que é físico, tudo que é presencial. E aí a gente começa a perceber que esse apego é muito forte com os lojistas, né? Os lojistas têm um apego muito grande ao ponto físico, à venda presencial, e essa venda online acaba sendo muito dificultada justamente por essa síndrome mesmo, esse apego, às vezes até irracional ao que é físico, né? E você como empresária tem que se acostumar com isso, né? A gente está vivendo esse momento da pandemia, que acelerou muito esses processos digitais, em que a gente tem que estar no online, a gente tem que estar cada vez mais conectado virtualmente. E você como empresária tem que se acostumar com isso, porque isso é uma tendência daqui para frente só aumentar, a gente cada vez ter menos essa necessidade do presencial, a gente resolver muitas coisas no virtual. Então é muito importante que você aprenda a desapegar desse pessoal, né? Eu como social media faço muitas reuniões que não são presenciais, faço muita chamada de áudio, chamada de vídeo, muitas reuniões com os meus clientes, eu trabalho muito com Zoom, com reunião. E eu sei, eu entendo, até pra mim, que sou uma pessoa muito virtual, muito ligada, né, a tudo que é online, eu sei que é difícil a gente desapegar do físico, né, do presencial, da reunião olho no olho. Mas a gente tem que se aproveitar de toda essa tecnologia que a gente tem à nossa disposição e entender que isso serve para melhorar o nosso negócio, enfim, para melhorar até os relacionamentos profissionais, né? Então é muito importante que você se desapegue disso e entenda que daqui para frente você vai fazer muita reunião com a social media que você vier a contratar, com clientes, com fornecedores, então é uma coisa que você realmente tem que se adaptar e se acostumar, né? E é daí, a partir disso, né, você começar a desapegar, né, desse apego ao tangível, que você vai começar a enxergar o seu negócio online com essa força e com essa potência, né? E aí eu sempre digo que o novo, às vezes, ele é tão assustador, mas ele também pode ser muito transformador. E aí, gente, o que eu falo a respeito do e-commerce é que você deve criar um clone da sua loja física no shopping mais movimentado do mundo. Essa frase, shopping mais movimentado do mundo, é da Sabrina Nunes. Ela fala muito sobre isso, né? E o que é a internet, o online? Nada mais é do que o shopping mais movimentado do mundo. Todo mundo tem acesso. Hoje em dia, quem é que não tem acesso virtual à internet? Todo mundo tem celular na mão. Então, o que você deve buscar é criar um clone dessa sua loja física no meio online, no meio digital, né? Então, a criação do seu e-commerce é uma coisa que não pode mais esperar, né? Você precisa realmente estar no online, estar no meio digital, porque esse é um momento em que todo mundo está olhando para o online e o físico perdeu a força, né? A gente nunca imaginou que isso fosse acontecer, a gente sempre achou que o online, né, o e-commerce fosse sempre ficar em segundo plano, mas quem não tem um e-commerce hoje, muita gente está parada. Tem muitas cidades ainda que os negócios não estão permitidos, a própria venda física, eu ouço isso dos meus clientes, está muito fraca, online acaba até sendo mais forte. Então,
Eu acho que é o momento da gente olhar com muito mais carinho pro digital, né? E pensar nisso. E quando eu falo que tem que criar um clone, é porque eu digo que a sua loja tem que ser idêntica, né? Cada produto que tem na sua loja física tem que estar disponível na loja online. Elas têm que ser uma réplica uma da outra, né? E o que acontece, né? Na internet, ela é como se fosse um shopping mesmo, né? Todo mundo tem acesso, todo mundo pode entrar. Mas diferente de um ponto físico, né? Em que a pessoa pode estar simplesmente caminhando pela rua e de repente ela esbarra com a sua loja, no online é diferente. Você tem que trazer o fluxo de clientes até a sua loja. Não existe a pessoa estar simplesmente passeando pela rua, passeando pela internet e se deparar com o seu site. Isso não é uma coisa que vai acontecer ao acaso. Então a gente precisa de estratégia para pegar esses seus clientes que estão lá, potenciais nas suas redes sociais, enfim, e trazer eles para o seu e-commerce. Então não é simplesmente você pegar e criar um e-commerce e achar que ele vai vender muito. Você precisa de estratégia, você precisa realmente levar, direcionar os seus clientes para o seu e-commerce. E aí, gente, como que a gente se protege desse novo, né? Dessa revolução que está acontecendo, né? Virtual, da gente estar o tempo todo fazendo reuniões. Como que a gente se protege disso, né? Desse virtual todo? Superestimando o velho, superestimando aquilo que a gente domina. Eu não sei se vocês repararam, esses dias o Instagram liberou algumas novas fontes nos stories, né? Isso tem sido uma polêmica, tem gente comentando: "Ai, cadê a fonte antiga? Eu quero a fonte antiga, eu não quero essa nova". Então, a gente sempre que a gente recebe um estímulo novo, o nosso primeiro instinto é superestimar aquilo que a gente já conhecia, né? Eu quero a fonte antiga, eu não quero a nova. Então, toda vez que a gente recebe esse estímulo novo, a nossa primeira barreira é de proteção, é de superestimar aquilo que a gente já conhece. Então, uma das coisas que eu vejo muito nos lojistas é superestimar ainda a venda 1 a 1, como a venda física, né? Como essa venda física acontece no online? Através das redes sociais, como por exemplo pelo WhatsApp, né? E pelo direct do Instagram, em que você tem que atender cliente 1 a 1, como na loja, né? Você tem que ir pessoalmente, a vendedora vai atender, vai buscar a peça, vai mostrar. Enfim, a gente tende a sempre voltar àquilo que a gente conhece. Então, essa venda que ocorre pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, ela é uma venda inadequada para as redes sociais. Ela é uma venda inadequada para o online, para o virtual. E agora eu vou te falar um pouquinho do porquê, tá? A gente vai fazer um exercício de empatia e imaginar, se colocar no lugar da sua cliente. Isso é muito importante, tá? Que você sempre se coloque no lugar da sua cliente. Porque esse exercício de empatia é que vai fazer o seu negócio realmente se impulsionar. Então agora a gente vai fazer esse exercício de empatia. Imaginar que somos a sua cliente comprando de você na sua loja do jeito antigo, tá? Através do WhatsApp ou através do direct do Instagram. Então, a gente vai imaginar, né, que você postou uma foto bonita, né, lá no seu perfil, de uma t-shirt bacana, e aí de repente começa a chegar um monte de direct, né, e eu sei que você não tem uma pessoa dedicada só para isso, só para responder seus clientes. Então, provavelmente ou é você ou é uma vendedora, ela vai ter que responder esses directs 1 a 1, correto? 2 horas depois da pessoa mandar, essa pessoa que estava ocupada, né, que vai responder o direct, vai lá e responde. E aí, 3 horas depois, a cliente responde perguntando se tem outras estampas. Ou seja, já se passaram aí 5 horas daquele primeiro contato, certo? 1 hora depois, você pede para a cliente o número do WhatsApp dela, para você poder prosseguir com a compra, né, com a venda, que aí ela vai te passa imediatamente. Aí você tira a foto das estampas, né, dos modelos que você tem disponível, manda a foto para a cliente e aí a cliente não responde. Aí no outro dia você resolve perguntar se ela quer que mande para ela as t-shirts. E aí finalmente você fecha a venda, né? No dia seguinte você conseguiu, a cliente aceitou, você foi lá e fechou uma venda de R$80. Isso aí, gente, acontece o tempo todo. Acontece muito quando você está fazendo a venda via WhatsApp ou via direct do Instagram, né? Só que com um detalhe, muitas vezes você sequer vai fechar a compra. E quando fecha, talvez seja uma compra pequena, de um valor baixo, que não vale a pena todo o estresse, todo o tempo que você passou para fechar essa venda, né? Grande parte dos contatos entra em contato com você
só para especular, para perguntar valor, por curiosidade, para saber que modelos tem. E aí eu te digo, especulação, curiosidade, não é uma coisa ruim, né? Se a gente fizer um paralelo com a sua loja física, muita gente entra, pergunta o preço, pergunta as cores, os modelos, às vezes até experimenta a peça e vai embora sem comprar. Isso não é ruim, isso é bom, as pessoas estão interessadas no seu produto. Só que o que acontece é que quando você faz isso no virtual, quando você faz isso via WhatsApp, isso toma um tempo absurdo, isso toma um tempo enorme, muitas vezes seu, a dona do negócio, a pessoa mais ocupada, ela acaba ficando ocupada com uma venda pequena, às vezes não rola a venda. Então, esse método antigo, ele é das cavernas, ele é inadequado para o meio digital. Então, eu queria que vocês imaginassem essa mesma situação, só que agora a cliente está entrando para fazer essa compra no e-commerce da sua loja, tá? De novo, você postou a foto do produto no seu Instagram, aí a cliente viu a t-shirt postada, foi direto para o e-commerce, viu todas as cores, viu os tamanhos, viu as estampas disponíveis. Aí no meio do caminho ela se apaixonou também por uma jaqueta. Ela foi lá, colocou o CEP dela, calculou o frete, pagou, fez tudinho. Já recebeu o rastreamento do envio, tudo isso em 15 minutos. Olha a diferença, gente. Na outra situação demorou o quê? Demorou um dia inteiro. Foi pro dia seguinte a conversa para poder ser finalizada. E agora ela fez tudo isso em 15 minutos. E o melhor foi a própria cliente que fez o cadastro dela. A cliente foi lá, entrou no e-commerce, fez tudo sozinha, sem tomar o tempo da sua vendedora, sem tomar o seu tempo. Isso tudo facilita, agiliza e o melhor, faz você conseguir trabalhar em escala. Porque se você continua no método antigo, você não consegue escalar, você atende cliente 1 a 1, até o momento em que essa pessoa que faz o atendimento está tão saturada, tão ocupada, que você já não tem mais como atender mais clientes. Dessa forma, os clientes se atendem sozinhos. Eles mesmos resolvem os problemas deles. E se eles tiverem alguma dúvida, eles podem entrar em contato com você via WhatsApp. Entende a diferença das duas situações? Nesse caso aqui, a própria cliente fez o cadastro dela e a gente bate muito nessa tecla, gente. Cadastro de cliente é uma coisa muito importante. Então, quando você faz a venda via WhatsApp, você ainda tem que fazer um cadastro manual dessa cliente, dos dados dela, do e-mail dela, para você entrar em contato futuramente, né? Você pode usar essas informações que ela colocou no e-commerce para fazer campanhas futuras, para você continuar lucrando com essa mesma cliente, para você continuar fazendo um trabalho de marketing completo com ela. Diferente do trabalho do WhatsApp, você teria que fazer esse cadastro manualmente. Ou continuar fazendo o seu marketing via WhatsApp, que é precário, muitas vezes as pessoas acham invasivo, acabam até bloqueando e não querendo mais comprar de você. Então, da forma do e-commerce é muito mais fluido, muito mais natural. Você consegue usar essas informações para campanhas, você pode fazer remarketing com quem não comprou. Vou dar uma mini explicaçãozinha aqui o que é remarketing, tá? Sabe quando você entra, por exemplo, num site de viagens, você vai fazer uma pesquisa de passagem aérea. E aí você foi lá, jogou, vou fazer uma viagem para São Paulo. Beleza, joguei lá meu endereço, o endereço que eu quero visitar, lá. Daqui a pouco, digamos que você não compra. Ih, tá caro, vou comprar depois. Volta depois no Instagram, tá passando o quê? Anúncio de viagem para São Paulo, anúncio de hotel para São Paulo. Ou então você entrou num e-commerce, viu uma blusinha, achou linda, mas deixou para comprar depois. E aí, de repente, essa blusinha fica aparecendo o tempo todo no feed do Instagram. Exatamente isso que você está pensando, isso é o remarketing. A gente coleta os dados, né, de visita de clientes e começa a tentar vender novamente para ele. Remarketing. Então, quando você tem um e-commerce, você consegue fazer o remarketing. Você consegue saber quem visitou o seu e-commerce. Quem esteve na página de sale, por exemplo,
de descontos, de promoção, e você consegue fazer um marketing direcionado para essa pessoa, mostrando as promoções que ela não comprou, ou então quando ela abandona o carrinho, sabe? Ela vai lá, coloca o produto no carrinho e não compra. Você consegue ficar falando, oi, o seu carrinho, você esqueceu no carrinho. Então, quando você tem o e-commerce, você tem muito mais chances de aumentar a sua lucratividade, de vender muito mais do que se você estivesse fazendo manualmente via WhatsApp e via direct do Instagram. Você pode distribuir cupons automaticamente. Cara, cupom é uma coisa que rende muito lucro. Às vezes, quando está perto do fechamento de mês, não conseguiu, não está batendo a meta, você lança um cupom, de repente era isso que a pessoa estava esperando para fazer sua compra. Aquele 10%, aquele 15% faz ela mudar de ideia e comprar, pegar de volta aquele carrinho abandonado. Então, gente, a diferença de você ter um e-commerce vai muito além de simplesmente praticidade, né? Ela tem ferramentas, o e-commerce proporciona diversas ferramentas para que você venda mais. E por aí vai, gente. Eu poderia ficar aqui falando 1 milhão de benefícios que você vai ter se você resolver montar um e-commerce. E aí eu te pergunto, você ainda acha que vale a pena continuar no analógico, manualmente, fazendo cada uma dessas vendas? Porque muita gente fala, beleza, Lu, realmente tudo que você falou faz sentido, mas o e-commerce é caro. Será mesmo que é caro? Eu te digo, caro é você continuar fazendo esse método precário e manual. Sabe por quê? Ele tem custos invisíveis. E sabe o que eu tô falando quando eu digo custo invisível? Eu tô falando disso aqui, ó. Da pessoa que perde o precioso tempo respondendo mensagens, enquanto ela poderia estar montando bags ou sacolas, né, como a gente fala, para as melhores clientes e gerando novas chances de vendas. Pior ainda se a pessoa que estiver perdendo o tempo dela for você. Sabe por quê? Porque você é o funcionário mais caro da sua loja. Você é o prolabore mais alto. Você é a pessoa mais ocupada. Então, se a gente te ocupa com mais essa função de atender clientes, de responder o WhatsApp, pior ainda. Você deveria estar focado em crescer o seu negócio e não em cada venda. Então, esse é um dos custos invisíveis que muita gente não pensa. Do estresse, do não fechamento imediato. Como, por exemplo, o caso que a gente falou da cliente que não respondeu e você teve que no dia seguinte relembrar, buscar aquela conversa. Cadê aquela cliente que não fechou? Correr atrás dela, perguntar se ela quer, mandar outra foto. Isso é muito estressante, tanto para você quanto para sua equipe de vendas. Ter que ficar batalhando na unha cada uma dessas vendas. Se fosse no outro caso, a cliente que colocou no carrinho e não levou, a gente faz o remarketing automaticamente. O site vai lembrar ela que ela não fez a compra. Você pode até, inclusive, oferecer um desconto, se for o caso. 10% de desconto se você comprar agora o seu carrinho. Então, você não tem esse estresse todo, né, do não fechamento das vendas. Você não precisa ficar correndo atrás desesperadamente dessa venda. E o pior de tudo, gente, esse é o pior dos custos invisíveis. A cliente que compra estritamente o que você postou. O que eu quero dizer com isso? Quando você não tem um e-commerce e você tem redes sociais, você vai lá e posta um produto nas redes sociais. E aí o que acontece? A cliente vê aquele produto. E aí ela vai correndo para o WhatsApp e mandar mensagem para você. Ah, tem esse produto? E aí o que acontece? Na sua loja, eu tenho certeza que você não deve ter uma grade imensa desse produto. Você tem talvez 4, 5 produtos em tamanhos variados. E aí o que acontece? Uma cliente compra, outra compra, e aí as pessoas começam a te perguntar, já acabou o P. Agora eu só tenho o G. E esse produto está esgotado. Isso é extremamente estressante para você, para o cliente, e o pior, você perde venda, porque ele queria aquele produto exato. Ele não sabe que você tem um outro suéter muito parecido e lindo, muito mais bonito do que ele imaginava. Então, quando você tem o e-commerce, se um produto esgota, se não tem o tamanho que a pessoa quer, vão aparecer, por exemplo, sugestões de outras peças. Vocês estão vendo aí na foto? Na foto, esse daqui é o e-commerce da Amaro, né? Então aqui, ó, você clica na sacolinha do Instagram, ele já te direciona direto para o e-commerce. E aí chegando lá, digamos que você vai procurar esse suéter. Chegando lá, se esse suéter tiver acabado, ele vai me mostrar um outro suéter na mesma cor ou um modelo parecido em outra cor.
Então, quando você não vende aquela peça porque, sei lá, ela esgotou por qualquer motivo, de repente você faz uma outra venda. Ou ainda, o cliente vai lá, ele encontra o produto que estava lá no seu Instagram e aí é sugerido um produto complementar. Ele vê que, de repente, além do suéter, ele quer muito comprar a calça linda que está compondo o look. Quando você faz isso no Instagram, você posta um produto, de repente ele não vai ter noção que você tem um outro produto na sua loja que ele queria muito. Então, são esses custos, né? Essa perda da venda. É o que você deixa de ganhar trabalhando com o WhatsApp ao invés do e-commerce, né? E aí eu vou falar aqui de um custo invisível que já não tá tão invisível assim, né? Que é o custo de você passar por problemas como essa pandemia. Muitos negócios estão falindo, estão fechando. Então, esse é um dos custos mais sérios, mais graves, porque quando você tem somente um ponto, um canal de venda, e se por qualquer motivo esse canal de venda sofre algum tipo de abalo, você fica completamente sem ter como vender. Então, eu acho que o grande benefício de você ter esses múltiplos canais de venda é justamente que você tenha um refúgio, que você tenha uma outra forma de ganhar dinheiro. Porque se por qualquer motivo você tenha que fechar a sua loja física, você não perde a sua clientela, ela não desaparece, ela não some, ela tá lá no online, ela te acompanha onde você for. Então, gente, eu acho que esse foi um dos custos invisíveis que ficou mais claro pra gente, né? Então, olha, esse é o momento que eu digo, chega de desculpas, tá? Nada é mais prioridade do que essa transição. Esse é o momento em que você precisa realmente olhar para o seu negócio e dar a devida atenção à sua presença digital, a estar com o seu negócio funcionando, rodando e gerando muito lucro online, tá? E aí eu te pergunto, é só você criar o e-commerce e pronto, acabou, tá tudo feito. Criou o e-commerce, botou no ar, agora vai chover cliente. Não, gente, não é bem assim. O que acontece? Não adianta só você criar o e-commerce, porque como eu falei lá atrás, a internet é muito diferente do ponto físico, que uma pessoa pode simplesmente passar pela rua e te achar, te enxergar. No digital, você precisa atrair os seus clientes para lá. Então, é preciso que você tenha muita estratégia. Uma das estratégias que a gente fala muito é a respeito do seu conteúdo, das suas redes sociais. Elas precisam ser atrativas para que as pessoas se direcionem para o seu e-commerce. Uma outra estratégia importante, gente, é investir em tráfego pago, investir em publicidade, campanhas, impulsionado. Então, o que a gente precisa? Mostrar para as pessoas que não te conhecem, que ainda não te seguem nas redes sociais, que você existe, que o seu e-commerce está lá, olha que produtos lindos. Então, essas estratégias são muito importantes. E aí eu vou falar agora de uma estratégia que muita gente fecha o olho, que muita gente, inclusive, escorrega feio, que é a estratégia de dominação de dentro para fora. Eu vejo muita loja online, muita gente que migra para o digital e a primeira coisa que faz é dizer: envio para todo o Brasil. E aí eu te digo, será que essa é a melhor estratégia? Vender para todo o Brasil? Nossa, agora eu posso alcançar o Brasil todo. Quantos clientes eu posso ter? Realmente. Mas e o custo para enviar para outra parte do Brasil? Será que vale a pena? Será que o seu produto continua atrativo? Será que o cliente quer esperar o frete de sei lá quanto tempo? Então, uma das estratégias mais importantes nesse momento é a estratégia de dominação de dentro para fora. Tem muita gente que acha que é ponto fraco do seu negócio ser um negócio local, trabalhar numa cidade pequena ou ser uma loja de bairro. E muito pelo contrário, isso é o seu ponto forte. Por quê? Você tem que dominar esse ponto para depois começar a expandir para o Brasil todo. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que usar isso como seu maior diferencial. E aí você vai fazer uma entrega a jato. E o que eu quero dizer com isso, uma entrega a jato? Ao invés de você tentar alcançar o Brasil todo, tente alcançar o seu bairro ou a sua cidade fazendo uma coisa que ninguém vai fazer, que é uma entrega muito rápida, uma entrega no mesmo dia. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, especialmente os clientes que revendem marcas, clientes de multimarca, é que muitas vezes o seu fornecedor, a marca que você vende,
acaba sendo o seu maior concorrente. Por quê? Por que ela é o seu concorrente? Porque essa marca tem um e-commerce gigante, rodando, cheio de publicidade, cheio de investimento em marketing. E aí você quer vender essa marca, e você quer vender ela para o Brasil todo, e você quer bater de frente com esse e-commerce. E aí que eu digo, esse é o grande erro. Você tem que tentar dominar a sua região, o seu local. E aí você tem que se diferenciar. Esse grande e-commerce não vai conseguir oferecer um frete tão rápido para a sua cidade, nunca. Então você tem que oferecer para o seu cliente esse produto para ontem. Você acha que ele vai comprar lá no e-commerce ou ele vai comprar de você? E é assim que você vai dominar o local para depois ir passando para o nacional. Então, gente, eu acho que essa é uma das estratégias mais importantes para quem vai trabalhar um e-commerce, especialmente pequeno varejo, pequenos varejistas como você. Essa é uma estratégia muito importante, que você não tente dominar o Brasil todo de uma vez. A dominação é de dentro para fora. E aí você vai bater de frente com o seu maior concorrente, tá? Que é o grande e-commerce, é o e-commerce da Renner, é o e-commerce, né, das grandes marcas, é o e-commerce da marca que você vende, tem muito revendedor de farm, por exemplo, batendo de frente com o e-commerce da farm. Prometo uma entrega mais rápida que a deles, você vai ganhar os clientes, você vai ganhar deles, tá? E aí, gente, na próxima aula eu vou falar sobre ações que geram caixa imediato. E o que eu quero falar com isso, gente? Eu tô falando de marketing ativo, é você correndo atrás do seu cliente para gerar um lucro rápido. Vocês vão entender melhor na próxima aula. E se você ficou com alguma dúvida a respeito dessa aula, pode falar comigo lá no WhatsApp. Eu vou tentar responder todo mundo aí na maior velocidade possível. E qualquer dúvida é só me procurar, eu vou tentar te atender e te vejo na próxima aula.